Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Paulo escrevendo aos cristãos de Éfeso. Nesse texto, ele vai falar dos motivos pelos quais ele está orando. Não sei se os irmãos conseguiram perceber na leitura os motivos pelos quais Paulo se coloca de joelho. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Quais os motivos, quais as motivações, quais as causas pelas quais nós precisamos orar? Você já parou para pensar, enumerar, escrever num papel motivos pelos quais precisamos orar? Parece que não tem, não é verdade? Então faz esse desafio. Pega um papel, uma agenda, vai escrevendo os motivos pelos quais você precisa orar. Você vai colocar aí seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, sua família, sua empresa, seu funcionário, seu patrão, sua cidade, seu governante, suas autoridades, seu pastor, sua igreja, seus irmãos em Cristo. Tem mais? Tem mais coisa, né? Pela sua saúde, pelos livramentos, pelo pão de cada dia. Eu já falei uns 15 motivo. Só que nós pegamos esse motivo e damos uma resumida, né, rapidão, e pronto. No texto, deixa sua Bíblia aberta, por favor, se for possível. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, hoje estava lendo um devocional de Billy Graham, e ele falando que o maior defeito nosso como cristãos é correr a Deus quando as coisas estão difíceis, é buscar comunhão com Deus quando as coisas estão complicadas, e tem que ir mesmo, mas a oração não é isso. A oração é uma conversa com o nosso Pai, é bater um papo com o Senhor todo dia, uns momentos, parar um pouquinho e conversar com Ele do jeito que a gente conversa. Ele entende a gente, não é? Faça isso dirigindo, né? Senhor, muito obrigado e tal. Faça isso, vai conversando com Deus. Então a oração deve ser constante na vida do cristão. Aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, 17, Paulo fala assim: orai sem cessar. Orar sem cessar é isso, é estar em constante sintonia com Deus, sempre em sintonia com Deus. Mas em alguns momentos, né, nós nos sentimos assim, sem força para orar, sem ânimo, já que a oração dizem que é um exercício. Se deixar o exercício de lado, perde a coragem, não é? Mas hoje você não vai na Dário Grossa, hoje não estou com tanta coragem para ir lá, e amanhã não estou de novo, depois de amanhã não estou de novo, e vai deixando, daqui a pouco não está indo lá mais. É um exercício, né?
Por isso precisamos então buscar essa motivação que vem do próprio Deus, porque essa motivação para orar não vem de nós. Você acha que a nossa carne quer orar? Você acha que o nosso corpo quer sair da cama de madrugada para orar? Você acha que seu corpo, por você mesmo, você quer dar aquela parada durante o dia para orar? Não quer. Nós não conseguimos. Então, esse incômodo, né, de orar vem de Deus. É Ele que nos incomoda. Agora, fala a verdade. O Espírito Santo não dá um cutucão lá de vez em quando e fala? Fala com a gente, que a gente está em falta, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa tirar um pouquinho mais de tempo para Ele, pelo menos uns 5 minutinhos, né? De manhã tira uns 5 minutinhos para conversar com Ele um pouquinho, agradecer a noite que passou, e assim. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele vai abrir o seu coração, então, listando os motivos que o levavam a estar sempre orando. Então, o que é preciso acontecer para que eu, para que você, para que nós, né, dobremos os nossos joelhos para orar? Quais os motivos? Porque motivos não faltam. Eu já falei de um monte aqui. Desde que estejamos dispostos a orar, tem muito motivo. Quais as coisas, então, que nos motivam ou que devem nos motivar a orar baseado no texto que acabamos de ler? Olha, versículo 15 da sua Bíblia, ele fala assim: de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Primeiro motivo, pela família. Por esta razão me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Orar pela família. Você tem motivo para orar pela sua família? A minha família, a sua família precisa das nossas orações? E como? E não é pouca. Precisa demais. Há alguém lá na nossa família que está enfermo. Há alguém lá na nossa família que vai passar por uma cirurgia, ou que passou por uma cirurgia. Há alguém na nossa família que vai pegar a estrada para viajar, ou que está viajando, ou que viajou e chegou em paz. Então, ora, alguém da família que precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Alguém da nossa família que precisa ser quebrantado pelo Espírito Santo, reconhecer os seus pecados e aceitar Cristo. Família primeiro, é o primeiro motivo que nos leva a sempre estar orando. A família, cada membro da nossa família precisa da nossa oração. Então, se orarmos por cada pessoa da família, você vai passar um bom tempo em oração diante de Deus. Lembre de cada um da família que precisa das suas orações. Lista para Deus, para você ver. Só a família, hein? Né? Então, oremos pela família. Se não tem como, se não vai orar pedindo, tem nada para pedir? Amém, então agradeça o que já aconteceu. Oremos pela família, família no altar, a família do irmão Edivaldo. Vamos orar por essa família também, pelas nossas famílias. Olha que motivo forte, né, para estarmos orando. Então, quando você chegar em casa hoje, antes de dormir, lembre da sua família, o bem mais precioso que existe na terra. Ore pelo seu esposo, lá no trabalho, né? Lá no serviço, trabalhando agora. Ore pela sua esposa, que está viajando, que vai viajar, que está em casa ou trabalhando. Ore pelos seus filhos que estão crescendo, que são adolescentes ou crianças ainda. Quem serão eles futuramente? Ore. E versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos. Buscar forças, um outro motivo. Dobrar os nossos joelhos para buscar forças no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, estando na presença de Deus, o nosso coração vai se alegrar. Vamos estar felizes, em paz com Deus, e vamos ficar fortalecidos com o poder do Senhor.
Ele diz assim, ó, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito que está em nós, o Espírito no homem interior. Então é em Deus que buscamos forças. Existem os profissionais da saúde, sim, para nos ajudar, né? Mas Deus é quem nos fortalece, é Deus. Existem muitas situações, irmãos, que nós atravessamos, e que as pessoas atravessam, que aquela que diz assim, aí é só Deus, para dar força. Não é assim que a gente fala? Essa situação, e é só Deus para dar força para passar por isso. E é nesse momento que nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir, Senhor, fortalece o meu coração, me enche de força para conseguir. As dificuldades, né, trabalhos da vida, isso desgasta. Nós somos uma máquina que desgasta, né? Esgotamento físico, psicológico, a mente não está muito boa, a noite dá aquela bambeza assim. A gente sempre deve, ao dormir, deitar, Senhor, eu sempre oro, Senhor, renova as nossas forças físicas, para você acordar sem sentir dor nas costas, né? E renova nossas forças espirituais, né? Para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. Renova as nossas forças emocionais, psicológicas, porque se formos fracos emocionalmente, psicologicamente, nós também pecamos, nós, né, fazemos com que as dificuldades fiquem maiores ainda. Então precisamos pedir a Deus que renove as nossas forças, que nos fortaleça, e Paulo está falando isso aqui, conceda a vocês que sejam fortalecidos. Então, o primeiro motivo, família, você ora pela família. Segundo, ora para Deus renovar as suas forças, né? Renovar a nossa alma, nossas emoções, renovar o nosso corpo. Podemos sim buscar forças e renovo em Deus através da oração. Mas Paulo vai adiante no versículo 17, ele diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está orando, pedindo a Deus que renove a cada dia o amor entre os cristãos de Éfeso, para não deixar esfriar, né? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Renovo pelo amor. Está com essa chama sempre acesa entre os irmãos em Cristo Jesus. Se alguém te perguntar assim, qual a maior força que existe na terra? Se olharmos o que Paulo fala aos Coríntios 13, ele vai falar que é o amor, né? Recebemos o amor de Deus, irmãos, quando colocamos diante da presença do Senhor, em oração, essa necessidade. Então, com amor a gente pode superar tudo. Com amor vence os temores que nos espantam. Com amor há reconhecimento de fragilidade entre os irmãos. Com amor na frente não há julgamento. Com amor na frente não tem como evitar o irmão. O amor fala mais alto. Então, há necessidade de, em oração, pedirmos isso. Senhor, renova cada dia mais o amor dentro da sua igreja. A unidade do seu povo, que seja fortalecida a cada dia mais. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor, porque Deus é um Deus de amor. Deus não é carrasco. O meu primeiro pastor falava assim, tem gente que tem uma percepção errada de Deus, acha que Deus está com um porrete na mão na igreja, para bater nas pessoas. Não, Ele está com a mão estendida para perdoar.
para salvar, para restaurar. Ele ama. Ele vai corrigir depois que se torna filho, ele dá as suas correções, mas isso é bom. Então não podemos viver sem esse amor, porque nosso Deus é um Deus de amor. Paulo vai adiante no versículo 18 e 20, falando de mais motivos, ou motivos pelos quais ele diz que se coloca de joelho. Ele diz assim, versículo 18 a 20: isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Cristo excede todo entendimento. Se eu pedir para você explicar o amor de Cristo, você não vai saber. Não tem ninguém capacitado para explicar esse amor, porque ele excede todo entendimento. Não dá para explicar. Impressionante, ou impressionante, como é que a letra do cante? Infinito, o amor de Deus, ousado amor de Deus. As palavras que nós usamos, impressionante, ousado, infinito, inexplicável, não dá para explicar esse amor. Não dá, porque Cristo, irmão, diz o texto que ele se entregou. Cristo não foi forçado a ir para a cruz, não. Não, ele se entregou. Quando os soldados chegaram para prender aquela coisa, eu estive no meio de vocês todos os dias lá, vocês fizeram, agora chega com porrete, com corrente, para que isso tudo, gente? Aí Pedro tira a espada, guarda a espada, Pedro, guarda, né? Se eu pedir o Pai aqui, Ele manda aqui 12 legiões de anjos, manda 6.000 vezes 12, 72.000 anjos descem aqui, Pedro. É só eu pedir o Pai, mas eu não vou pedir não, deixa eu ir. Você com essa espadinha aí. Ele se entregou, vai explicar isso, irmãos. As primeiras palavras de Jesus, quando penduraram na cruz, uma das primeiras foi: perdoa esse povo, Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, ore a Deus pedindo entendimento, sabedoria, né? Eu me lembro, a gente trabalhou numa congregação, onde eu ouvi um testemunho de uma farmacêutica. O nome dela, não vou citar, era farmacêutica. E ela contou um testemunho de oração. Ela foi fazer uma prova e com muito, ela estudou, diz ela que estudou e orava, estudava e orava, estudava e orava, né? E na sala de aula, na hora da prova, ela ouvia um louvor na rua. Ela ouvia um cântico. Ela foi ouvindo aquele cântico, ouvindo aquele louvor, e as respostas vieram, e ela foi e fez a prova, e se deu bem na prova. Quando ela foi compartilhar com os colegas sobre aquele louvor, ninguém ouviu o louvor, só ela. Incrível, todos que ela perguntava diziam: nós não vimos nada. Esse louvor que você está falando, não, ninguém ouviu isso aqui. Eu ouvi o tempo inteiro o louvor. Porque ela estudou, fez a parte dela e orou pedindo a Deus entendimento, sabedoria. E Deus deu, porque Deus falou que se pedir, Ele dá. Com muita humildade, Ele dá. Tem que estudar primeiro, na verdade, mas Ele dá. Isso que Paulo está dizendo. Possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Busque entendimento no Senhor. Às vezes ficamos tão tristes, né, preocupados, que a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente, não consegue entender o que está acontecendo ao redor, e aí a melhor coisa a fazer é ir orar. Pedir a Deus para ministrar os nossos corações, para nos tranquilizar um pouco, pedir a Deus para revelar algumas coisas, para nos trazer paz. Aí ele vai falar em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim,
e eu vou te responder, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus estava falando para Jeremias clamar, pedir a ele que ele ia mostrar. Então naquele momento em que a gente não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, pedir ao Senhor que dê uma solução, que dê sabedoria, que dê entendimento, que tire as nossas dúvidas, que tire as nossas ansiedades. Temos que fazer isso em oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo escreveu também: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e já com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha só, apresente os seus pedidos a Deus e já agradecendo. Faça isso na hora da ansiedade. Então podemos buscar entendimento espiritual através da oração, e Paulo vai adiante no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Crer em milagres. Precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além do que a gente pede ou pensa. Mas nós precisamos crer nisso. Em oração, pedir a Deus para nos ajudar a crer. Essa não foi a oração dos discípulos? Senhor, aumenta a nossa fé, para a gente crer. Eles foram humildes e pediram: Senhor, a gente ainda está na dúvida, mas acrescenta a nossa fé, para a gente poder crer que o Senhor faz, e Ele vai fazer. Olha só, e Paulo diz que Ele pode fazer mais do que a gente pensa e pede, muito mais ainda, para nossa surpresa. Então a única condição para a resposta à oração é a nossa fé. Hebreus 11, 1 a 6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Fé, esse é o segredo. Precisamos então buscar o Senhor, dizer: Senhor, eu creio que não existe limites no poder do Senhor, e que o Senhor é poderoso para resolver esse problema, que para mim é grande, mas para o Senhor não é. Para o Senhor não é. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer milagres ainda em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nosso bairro. Eu creio que o Senhor ainda é poderoso para fazer, mas ajuda, Senhor, me ajuda a crer que o Senhor é poderoso para fazer milagres. Ele falou para a gente orar, e Paulo vai adiante no versículo 21, mais um motivo, que é o último aqui desse texto: dar glória a Deus. Ele diz: a Ele seja a glória, na igreja, olha só, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Dar glória a Deus, um outro motivo no momento da oração. Quando a gente for ajoelhar para orar, oremos, buscando entendimento pela família, para a gente crer mais, pedindo sabedoria, mas também precisamos dar glória a Deus nas nossas orações, não é verdade? Em agradecimento, que as glórias sejam para o Senhor, que a honra seja para o Senhor, 1 Tessalonicenses 5,18 diz, Então estar diante da presença de Deus, irmãos, é um privilégio que nós temos, o que muitos, ou que alguns não têm. Muitos não têm esse privilégio de se ajoelhar diante do Pai de todos nós e pedir. Não é assim? Ele falou para os seus filhos, para aqueles que Ele salvou, para os seus servos: podem pedir. Pensa, é um privilégio, e devemos dar glória a Deus por esse privilégio. Não merecemos, irmãos, muitas coisas de Deus. Não somos merecedores de que o Senhor resolva os nossos problemas, mas Ele quer resolver. Não somos merecedores daquilo que Deus nos dá, mas Ele dá.
Nós sabemos que nós não merecemos, mas Ele faz para que o nome dEle seja glorificado e provando o seu amor por nós. Ele nos abençoa por causa da sua infinita bondade, não tem fim. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim, são infinitas. O problema é que é a gente, é o homem, a pessoa que se afasta de Deus. Deus está no mesmo lugar, no seu trono, com o seu mesmo poder, Ele é imutável. O ser humano que se afasta dEle. Então, irmãos, baseado nesse último motivo aqui de dar glória a Deus, que possamos orar exaltando o nome do Senhor em louvor, em adoração, e a gente vai ver que vamos passar um bom momento só em adoração a Deus. Se sentir vontade de cantar um corinho, canta também no meio da oração, não tem problema não. Eu lembro de que um pastor falou para a gente assim: eu gosto muito de citar a Bíblia nas minhas orações. Senhor, eu peço ao Senhor neste momento, porque a Tua palavra diz assim, 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 porque o Senhor falou assim na Tua palavra, e se cita a Bíblia em oração, porque a Bíblia diz no capítulo tal, versículo tal, do livro tal, assim, 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 por isso que eu estou aqui diante do Senhor. Senti vontade de cantar um hino, cante no meio da oração, exaltando o nome do Senhor. Então agradeçamos ao Senhor em oração. Irmãos, nós precisamos dessa motivação para orar muitas vezes, né? Então a única coisa que está faltando é fazer o que Jesus ensinou às vezes, é tirar um momento no capítulo 6, versículo 6 de Mateus, Mateus 6, 6. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto. O seu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Falta às vezes só essa motivação, esse momento. Então vejam, motivos não faltam, tem muitos, né? Depois que fizermos nossa parte, o resto, a outra parte, Deus vai completar, nos levando à sua presença em oração. Quando Deus vê que a gente se interessou em estar com Ele, o Espírito Santo começa a nos alegrar, a tirar o cansaço. O próprio Espírito Santo começa a trazer palavras para você falar com Deus, porque Ele intercede por nós, não é verdade? Então, irmãos, precisamos disso nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você que está na sua casa, ouvindo essa palavra de uma maneira toda especial e toda poderosa, no nome de Jesus. Amém?